Esse vídeo aqui, ó, do Decifra Hits, que Fedal, como é que eles dribaram a censura e quase que morria na época por causa de uma música, né? Mas vamos ver. É incrível como sua vida pode ir do céu ao inferno num Sai, único legenda. segundo, apenas por causa da ignorância humana. Foi o que aconteceu com esses Degrau caras. que o nigga aí quase que morre por causa do maluco que achou que a preferência dele no Tans. Depois de lançarem um dos hits mais famosos dos anos 2000, foram banidos, ameaçados de morte e quase tiveram seus sonhos destruídos se não fosse por um detalhe que salvou a pele dele. Rapaz, não é por nada não. O Daron Malakian, ele já não era essas coisas, mas o tempo deixou o bichinho estragado, viu, velho? Na moral, ó, o bicho envelheceu meio mal, né? Ele virou o milho onca, pô. Ele realmente virou o milho onca, pô. Tá, coitado, pô. O que importa, ó, como ele era pra como ele tá? Pensei que tava pior. Capeste quer matar o Caber. Ele comeu muito Taracorapai. Tanto de droga, rapaz, não sei não. A pergunta que não quer calar pra mim, o System of a Down é metal ou é o quê? Na minha humilde opinião de bosta, é meio que metal. Mas não sei se é rock, não sei se é rock progressivo, sei Pra lá. mim é uma música. Não, é uma Só banda, isso. burro. Até melhorou. É isso. É hard rock, é bagunça. É uma banda de música. Vamos seguir aqui, tá? Hoje eu vou te contar a história por trás da música Chop Suey do System of a Down. Tá. Eu sou o Guilherme e você está Prazer, no Guilherme. Decifra Hits. Se não bastasse esse nome esquisito, a letra é difícil pra caramba de entender e o significado é tão enigmático que tem gente discutindo sobre ele até hoje, 23 anos depois do lançamento desse som. Mas deve ser mentira. 23 anos depois? Não, quando eu tinha 7 anos os caras tocavam já? Não, né? Caceta, véi. Nossa. Mas o que hoje são debates saudáveis, naquela época eram discussões bem violentas. Tô falando de verdadeiros ataques e ameaças contra a vida dos membros da banda. Se você Sai é fã da da Santa banda, deve América tá se mesmo não, perguntando seu pau o que no esses cu. caras tão gente fina fizeram pra Eu serem nem tratados tenho. dessa forma. Infelizmente. Eles basicamente foram a porta de entrada pra muita 2001 gente eles no foram mundo pro do Rock in rock. Rio. Será que é possível odiar Nossa. esses caras? É, meu amigo. É pode porque crer no que Brasil sim. o sucesso só E foi é por isso tardio, que né? você Então, nunca ou deve eu que estou duvidar sendo da burro mesmo? ignorância humana. Chop Suey, uma das músicas mais marcantes do metal moderno, nasceu de uma maneira bem tranquila. O ano era 2000 Não sei e a ainda não, banda chupacu. viajava numa van por uma estrada deserta, indo de cidade em cidade para divulgar o seu primeiro álbum, o auto-intitulado System of a Down, de 98. Cacete, Naquela época, o primeiro álbum dos caras é de 98. Meu irmão, eu nunca ouvi falar nisso, velho. Mil a perdões, banda velho. não tinha 1% da Mil fama que perdões. tem hoje. Banda mas que eu sabia que era velha, assim, de véia mesmo, é, sei lá, Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Mas que o System era de 98, pô, velho, I am muito sorry, viu? Não sabia não. Rammstein é estavam velho, mas prestes velho a que é a mudar posição de isso cagar, pô. de uma forma Eu via, bem pra vocês terem noção, eu via do rastro na MTV, pô. inesperada. Daron Malakian, o guitarrista, estava sozinho numa cama nos fundos da van, improvisando algumas melodias com seu violão, quando de repente ele se viu tocando o que se tornaria a nostálgica introdução de Chop Suey. Esse Tá vendo esse prêmio, né? Infelizmente, eu tenho uma lembrança muito desgraçada com isso. A música é muito boa. Eu não vou interromper mais muito o vídeo, não, tá? Eu lembro disso aqui, ó. Infelizmente, a primeira lembrança que eu tenho é essa merda aqui, pô. Eu peço desculpas a todo mundo, mas infelizmente eu conheci essa música daí, velho. Eu tô falando muito sério, velho. Porque, olha, o vídeo é de 2016, que é 16 anos atrás, pô. Isso é muito velho. E naquela época, pra você ter noção, crianças, tinha uma tecnologia que chamava infravermelho, que a gente só pensa é coisa de controle remoto, mas antigamente a gente passava a vida encostando um celular no outro pra passar pro infravermelho. Que por motivos que jamais saberei, todos os vídeos ou música que tinha na vida tinha alguma versão do Chaves, beleza? Aí tinha esse aqui do Chaves, System of a Down, tem o Virgem ainda do Chaves, e tinha o Seu Madruga cantando pagode, mas eu vi isso aqui por motivos que não sei, velho. Sei lá, a gente achava massa. riff me faz lembrar muito aquela cidadezinha do Diablo 1, tá ligado? Sei que não tem muito a ver, mas acho que é porque era um dos meus jogos favoritos na época, que foi uma época incrível, diga-se Você de só era passagem. drogado mesmo, cara. Só que Chop Suey não nasceu do mesmo jeito que a gente conhece ela hoje. Bom, o refrão era o mesmo, e a melodia também, mas a letra que o Daron escreveu começava de uma forma completamente diferente.
Me diga o que pensa sobre o amanhã. Será que haverá uma tristeza impressa? Me diga o que pensa sobre as pessoas. Será que haverá outra sequência? Sei ainda não, sabia Chupacu. que a cadência estava legal, mas sentia que a Pode ser letra mesmo. ainda podia melhorar. Então ele resolveu mostrar a música pro vocalista Serj Tankian, Exato. que modificou a letra para se adequar ao Sim. estilo dele, Willzinho. e assim surgiram os primeiros versos de Chop Suey como a gente conhece hoje. Agora fala aí, sem mentir, como é que você cantava essa parte da música? Já já eu te explico o que ele tá falando ali. Timóteo não, E pô. Não é Timóteo. Mas pra tu entender a letra, o melhor mesmo é começar pelo título. Até porque, pelos comentários na nossa aba comunidade, essa é uma das coisas que vocês mais Pior querem é que saber sobre. eu acho que a raça humana, numa tuia só, gostava de System of a Down. Mas, pra mim, ainda não são esses caras que fizeram o mundo todo na época curtir muito rock, naquela época dos anos 2000. Pra mim, foi Linkin Park. E eu gosto muito de Linkin Park. A parada é, eu via até os Lorde Pagodeiro aqui da rua, do bairro, os caras que todo domingo fechavam um canto ali no terminal de ônibus pra tocar pagode, passando com o carro, som alto aberto, tocando Linkin Park, velho. E digo mais, Errado não. foi- Não. eu escutava eles vendo o CD do Meteora e o Live in Texas. sem onda. Linkin Park, você pode me dizer o que for, mas foi os caras que nos anos 2000 abriram as pernas pro rock, pro mundo, e que uniu todo mundo pra gostar de rock, velho. Independente do gosto musical do cara. Exatamente. Sobre essa música. Então, Chop Suey é o nome de um prato da culinária chinesa feito com carnes e legumes. Eu nunca comi, mas parece yakisoba, então deve ser gostosinho. Inclusive, no clipe, o Serj aparece comendo Chop Suey com os fãs. Provavelmente eles só colocaram essa cena pro título da música não passar batido, já que ele não aparece verdade, em nenhum Rafael. outro lugar na letra. Mas o real motivo por que eles escolheram esse título não tem nada a ver massa, com óbvio, comida, com Jay-Z e mesmo. na verdade é bem pesado. O título original da música era Suicide, tanto que na versão do álbum, bem no comecinho da música, Isso a ia gente dar um consegue BO, ouvir o velho. Serj Tankian falando isso aqui, que Oxi! significa estamos gravando a Suicide. Mas esse era um título potencialmente provocador. Isso nas palavras de Daron. Pois é, Muitos fígado. dizem que a gravadora Columbia Records pressionou a banda para mudar o título, o que Daron negou. Ninguém pressionou a gente. A gente pensou, tipo, esse vai ser o primeiro single do nosso segundo álbum. Será que a gente realmente quer dar algum motivo para as rádios não tocá-lo? Foi um pensamento inteligente, mas ele mal imaginava que esse motivo chegaria e de uma forma bem absurda que logo você vai entender. Chop significa cortar em Sim. inglês, e o que Daron fez foi simplesmente pegar a palavra Suicide e chop, cortar ela pela metade. Que e sacada daí nasceu o título desgraçada, Chop véi! Suey. Mas além disso, Daron também lembrou dos filmes gangsters que ele assistia quando criança. Era algo que eles falavam nos filmes. Nós vamos fazer picadinho dele. E isso se conectava com toda essa temática. Eu de acho morte. que foi só o Apesar escape de parecer mesmo e aleatório, sair do o gangster título é ainda só ajuda a bala. entender a sonoridade e o estilo musical do grupo, que assim como o prato Chop Suey, é uma mistura de várias sonoridades muito bem encaixadas. Isso é representado no clipe, quando os membros da banda começam a passar um através do outro, e também na própria melodia. É só observar a habilidade absurda da banda em conseguir fluir disso para isso e para isso na mesma música de uma forma tão natural e melódica. Só que essa mistura não para por aí, ela vai ainda mais além. Quando você analisa a letra, percebe que ela não tem só uma, mas sim várias camadas de interpretação. Uma delas é que a música fala sobre suicídio, mas essa palavra aqui não está só no sentido abrupto desse ato. Eles também usam ela de uma forma metafórica, para se referir a qualquer pessoa clipe é que tem algum maravilhoso, pô. transtorno ou vício, como drogas, álcool ou até mesmo transtornos alimentares. Na maioria dos casos, a pessoa tem plena consciência de que o vício pode levar ela à morte, mas ela muitas vezes não recebe apoio Vi não, suficiente para se libertar disso. E pior ainda, as pessoas ao redor dela a julgam como se ela tivesse naquela situação porque quer. E por isso, se a pessoa tiver um final trágico, vão dizer que ela mereceu. E é sobre isso que a banda fala no refrão, escrito por Daron Malakian. Think you trust in
Não acho que você acredita no meu suicídio moralista. Eu choro quando anjos merecem morrer. Self-righteous não tem uma tradução muito exata para o português. Depende muito do contexto. Alguns traduzem como moralista, hipócrita ou prepotente. Mas self-righteous é basicamente aquela pessoa que acredita que suas ideias e comportamentos são moralmente corretos e superiores. Só que aqui, essa expressão é usada no sentido de alguém que se sacrifica pela proteção ou benefício de outra pessoa. Como, por exemplo, quando uma pessoa se joga na frente de uma bala para salvar a vida de alguém. Essa pessoa seria vista como um herói ou um anjo, e por isso, a primeira linha do refrão é dita de forma irônica para criticar a diferença de julgamento feita pela sociedade, como contou Daron Malakian numa entrevista. É sobre como nós humanos julgamos as pessoas, até quando se trata da morte de alguém. Por exemplo, se alguém morresse num acidente de carro e estivesse bêbado, iríamos julgá-lo. Se eu morresse agora de abuso de substâncias, diriam que eu mereci, pois eu abusei de drogas. E é daí que vem a linha, eu choro quando anjos merecem morrer. Ou seja, anjos são apenas pessoas comuns que são vítimas das suas próprias circunstâncias, vícios e transtornos. Elas não queriam estar naquela situação e são tão sagradas quanto qualquer outra pessoa. Mas mesmo assim, nós as julgamos pelas circunstâncias da sua morte e não por quem ela foi em vida. Mas como eu disse, essa música tem outras interpretações, até porque ela não foi escrita só por Daron, mas também por Serj Tankian, que começa o primeiro verso daquele jeito que só ele sabe cantar. Acorde. Pegue um pincel e coloque um pouco de maquiagem. Esconda as cicatrizes para disfarçar os estragos. Apesar do tom animado e das caras felizes da banda, nessas linhas eles estão descrevendo algo bem triste e, infelizmente, bem real. Eles estão descrevendo uma pessoa que tenta esconder o seu passado e seus problemas para que outras pessoas pensem que ela tá bem. Velho, essa carinha feliz do Serj. Quem nunca fez isso na vida, né, velho? Tá tendo um dia bosta, uma situação bosta, mas chega a algum canto. E aí, meu irmão, você tá bem? O cara, oxe, 100%, meu amigo, como é que você tá? Não, de boa, pô. Todo mundo, em algum momento na vida, já fez um negócio desse, velho. É uma merda, né? Mas isso é uma das coisas mais real e humanas que a gente já fez, velho. E esse sorriso tenebroso do Daron não era pra assustar sua avó e também não era pra fazer sua mãe achar que você tava ouvindo música do Capiroto. Os caras são uns baita artistas, e essa performance do clipe entrega perfeitamente a mensagem que eles querem passar na música. Quem sofre algum tipo de transtorno ou violência diariamente sabe o quanto é difícil acordar todo dia e ser obrigado a colocar uma máscara, um sorriso falso, para fingir que tá tudo bem e conseguir ir para a escola, pro trabalho ou simplesmente viver em sociedade, já que as pessoas simplesmente não estão preparadas para ver as suas cicatrizes, seus traumas, sem te julgar, te menosprezar ou te humilhar ainda mais por causa disso. Elas agem como se fossem perfeitas. E aqui, essa voz mandando ele acordar, colocar uma maquiagem e esconder as cicatrizes pode muito bem ser a voz da sociedade ou até mesmo a sua voz interna, que apenas reproduz esses mandamentos como uma forma de sobrevivência. Por que você deixou as chaves sobre a mesa? Vai lá, inventa outra historinha. Foi você que quis. Aqui fica ainda mais forte essa voz de julgamento. A pessoa já não aguenta mais viver sob tanta pressão. E por isso ela sai de casa sem levar as chaves. Ou seja, significa que ela decidiu partir para nunca mais voltar. Mesmo assim, a voz continua julgando, dizendo que ela está apenas inventando história e menosprezando o sofrimento dela. Foi você que quis. São esses gritos que se repetem em cada verso a partir daí, martelando na cabeça da pessoa esse julgamento hipócrita e sem compaixão. A pessoa que possui algum vício ou transtorno não vive nessa situação porque ela quer. Ela pode ter tomado decisões erradas que a levaram a chegar naquele ponto, mas pode acreditar que ela não queria estar assim. Ela já carrega um fardo muito pesado e difícil. Então, ao invés de ser só mais um para dificultar, por que não ajudar essa pessoa? Por que não fazer a diferença positiva na vida dela?
E o pior é que muitos desses julgamentos vêm de pessoas religiosas, que pregam o amor ao próximo. Pior que Por isso é isso verdade, que muita gente acredita que essa música É uma triste verdade, né, velho? Você vê gente com as situações absurdas passando uma barra arrombadíssima e chega uma galera e mete isso é só a falta de Jesus no coração. É muita falta de empatia, né, velho? Por isso que eu sou ateu. E isso é bom quando o apocalipse, aí vem uns bagulhos da diabo correndo e tu até o dispor, senhor. Mas enfim. Mas enfim, infelizmente é isso mesmo. Você vê uns caras que, assim, Jesus pegou amor, tá ligado? Ele quer que a gente ama o próximo como a gente ama nós mesmos, ou seja, que a gente quer o bem de todo mundo. E o desgraçado vê alguém que sofre pra peste, mas isso aí é porque nunca rezou, não. É porque não tem um trabalho. Se tivesse trabalhando, não tinha tempo de ficar pensando essas coisas, não. Ser humano é foda, velho. também tem uma camada religiosa na interpretação. Inclusive, o próprio Surge já Michael disse falando numa isso aí, entrevista que a literalmente letra é uma parece que carta aberta para Jesus Deus é um anime e que uma certa e a parte da fanbase de letra, Jesus é que que na minha caga. humilde opinião é a parte mais foda da música, surgiu praticamente como uma intervenção divina. O que aconteceu foi o seguinte: Daron já tinha escrito o refrão e Surge já tinha complementado com boa parte da letra, mas ainda tinha uma seção da música, que eles chamam de point, que ainda precisava ser escrita para que a canção ficasse finalmente completa. Surge conta que estava quebrando a cabeça, tentando criar alguma letra que coubesse naquela seção e se encaixasse com a vibe da música, mas não saía nada. Foi aí que o seu produtor, Rick Rubin, sugeriu que Surge tirasse uma pausa para visitá-lo em sua casa. Na casa de Rick tinha uma linda e enorme biblioteca, lotada de livros dos mais diversos tipos. Surge perguntou se Rick tinha alguma ideia sobre o que colocar naquela seção. Rick apenas apontou para a estante de livros e mandou Surge pegar qualquer um, sem olhar. Surge pegou o primeiro livro que ele alcançou. Rick então mandou Surge abrir em qualquer página e ler a primeira frase que ele encontrasse. E a frase que ele encontrou foi essa aqui: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sinistro, né? Mais uma letra esotérica surgindo no estilo de Gangsta's Paradise e Stairway to Heaven, que a gente já decifrou por aqui. Surge já disse que ficou surpreso em como aquilo aconteceu e assustado com o quão incrível era a intuição de Rick Rubin para essas coisas. O baterista John Dolmayan já chegou a comentar: a magia de Rick é como ele consegue pegar uma música, fazer uma pequena sugestão e ela faz uma diferença absurda quando a música tá pronta. Mas a intervenção de Rick não parou por aí. Como disse o guitarrista Daron, a parte que a gente diz "You wanted to", isso aí é bem o estilo de sugestão do Rick Rubin. Ele sempre tenta fazer a gente colocar algo na música que a plateia possa gritar ou cantar junto. E realmente funciona bastante. O livro que Surge pegou não era a Bíblia, mas esse trecho mais religioso combinou perfeitamente com a temática e a vibe da música. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito é conhecida como a última frase dita por Jesus Cristo no momento de sua morte. E logo em seguida, a letra diz: por que tu me abandonaste? Que também é uma outra frase dita por Cristo e complementa um dos sentidos da música. Algumas religiões acreditam que pessoas que se suicidam vão pro Dá não, velho. Do nada. Não acredito em capeta, não. Do nada, velho. Do nada, velho. Eu tô lendo o chat, porra. Eu não acredito em capeta, não. Que bicho besta, velho. Vai, manda play. Inferno ou simplesmente não conseguem fazer a passagem. Sua alma continua vagando e sofrendo eternamente. Então, essa linha se encaixaria perfeitamente como uma crítica. Wagner, que eu digo logo, pô, os caras que chegam aqui na live, pô, Bura, ou então qualquer um outro streamer. Caramba, Lezoka from Brazil, as suas lives, pô, velho, eu tava numa DP ferrada, mas fico muito feliz assistindo elas, pô, velho, muito massa mesmo, acho do cacete, velho, fico feliz de estar lhe ajudando, mas por favor, também procure ajuda profissional, que é importante, pô, é importante demais, pô, tu é doido. Critica esse ponto de vista. Se todos podem se arrepender e ser acolhidos no paraíso, por que alguns seriam abandonados? E lembra que eu falei que eles não tinham 1% da fama que tem hoje? Bom, isso virou de cabeça para baixo no dia 4 de setembro de 2001, quando eles lançaram o segundo álbum da banda, Toxicity. Além de Chop Suey, o disco trazia hits como a faixa título Aerials,
Essa é a minha música favorita deles. E vários outros que Essa é a fizeram o minha álbum música chegar no favorita primeiro deles. lugar das paradas Cadê dos Estados Sugar? Unidos exatamente uma semana depois do lançamento, e justamente na segunda semana de setembro de 2001. Mas vocês sabem o que aconteceu naquela data a em Nova gente York, sabe. né? Opa. O baixista Interrompendo o Chavodadd Dragon já Ball. comentou numa entrevista a tranquilo. loucura que foi 2 receber prédios a caiu em ligação cima da de 2 sua mãe, aviões. avisando sobre a tragédia, e segundos depois entrava outra ligação na linha. Era o seu empresário, dando os parabéns porque o seu disco tinha acabado de chegar no primeiro lugar. Foi um momento de intensa confusão para a banda, Que para os merda, fãs, velho. Que para todo momento mundo. bosta, As pessoas estavam em pânico. E o problema disso é que nesses momentos, a ignorância humana se aflora de uma maneira absurda. É verdade. Por causa das letras das músicas, a galera começou a acreditar que a banda sabia, de alguma forma, o que ia acontecer. As frases Self-Righteous Suicide de Chop Suey, Meu irmão, o americano, ele tem um skill a mais pra ser burro, né, velho? Tem média, meu irmão, tem média na Na cabeça. moral, pô, o estadunidense, ele para e pensa, e se eu pensar e falar merda? O que será que vão achar? Acabou. Meu irmão, velho, como é que tu quer que o teu próprio povo se destrua em prol de tu vender mais disco? Tu é burro, né, bicho? Ainda mais, tipo, se fosse uma banda, um black metal doido, um maluco, e nem black metal foi esse tipo de coisa, tá ligado? Uma das bandas mais conscientes da terra, os caras tiram pra fazer isso aí, velho. Pelo amor do pai, bicho. Aerials in the Sky, cara da música pensou, meu Aerials, irmão, e o próprio título eu da tô música achando que Jet aquela Pilot, banda vai também fazer do um mesmo atentado. álbum, foram suficientes para destravar todo o Meu irmão, ódio e foi preconceito só da uma população. coincidência Pra ruim, pô. piorar, o americano se tornou ainda mais preconceituoso com quem era de fora. E isso incluía os membros do System, que apesar de a maioria ter nascido em Los Angeles, todos eles eram de origem armena. Inclusive, a bandeira da Armênia chega a aparecer no clipe de Chop Suey. E numa tentativa Foi uma inocente coincidência de ruim, apaziguar a pô. situação, Foi só isso, Surge pô, tomou uma coincidência atitude que desgraçada. acabaria colocando em risco a vida de todos da banda. Ele publicou um texto no site oficial do System of a Down, onde ele abordava o fracasso da política externa americana e responsabilizava a sede desenfreada pelo petróleo do Oriente Médio pelo ocorrido. Ele também dizia que a solução era a diplomacia e não a guerra. Só que o tiro saiu pela culatra. As Batalha pessoas de- acharam que a banda estava tentando justificar os ataques, e diversas rádios e Não, agências pô. de comunicação americanas começaram a acusar o System de apoiar o terrorismo. O negócio foi tão feio É, que não, meu Deus. Assim, ele é exatamente isso, Ilustra. Errado, ele não tava. O problema é o momento que ele falou isso. É que nem, pronto, desse mesmo canal aqui, a gente pode até assistir depois, se vocês quiserem. Tem ele contando da treta do Notorious Big com o Tupac. Essa o eu Tu- assisti de novo. O Tupac foi baleado e o Notorious Big vai e lança a música. O shot, tá ligado? Que é quem atirou em tu. Bicho! Pelo amor de Deus, né, véi? Como é que tu me solta uma merda de uma música que o nome é Who Shot, pô? Quando teu amigo leva um tiro, bicho. a Sony, a gravadora, Ainda teve assiste- ainda que assiste esse tirar vídeo. o texto do Ela site tem uns para pensamentos evitar que a neutros, né? situação piorasse. A gente Mas já assiste era esse tarde vídeo. demais. Em poucos segundos, os membros da banda começaram a receber diversas ameaças de morte. Tu é O doido. pior é que Surge havia escrito e postado aquele texto sem consultar ou avisar os outros membros que da banda, maluco, o que véi. deixou o restante do grupo bem chateado com ele, como ele contou numa entrevista. Na época, ninguém queria escutar. Tinha muito aceno de bandeira e muito ódio. A banda me ligou e disse: "Você tá querendo que a gente morra?" E eu disse: "Mas é a verdade." E eles disseram: "Nós sabemos que é a verdade, mas quem se importa? Por que você quer que a gente morra?" Eu sempre fui ingênuo ao pensar que, se algo é verdade, então deve ser dito. E eu ainda sou muito ingênuo. Você não está Pra errado, salvar a mas pele tem da momento banda, pra isso. Surge teve que se explicar ao vivo no The Howard Stern Show, um famoso programa de rádio americano. A banda tinha definitivamente ido do céu ao inferno, e quando eles achavam que as coisas não podiam piorar, descobriram algo bizarro. A Clear Channel, um dos maiores conglomerados de rádio dos Estados Unidos, havia acabado de publicar uma lista com 160 músicas que não deveriam tocar nas rádios por conter conteúdo sensível ao momento que passava o país. Nessa lista estava a música Chop Suey. E com a canção banida, eles se viram mais uma vez num beco sem saída.
Pra falar a verdade, poderia ser pior, viu? Olha o Rage Against the Machine, por exemplo. Nossa! Diga aí, não, agora sério, olha aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Red Hot Chili Peppers e tem a Aeroplane e Under the Bridge. E Irmão, Elvis a Presley tá aí, Aeroplane pô. é só pelo nome da música. Under the Bridge não tem nada a ver com isso, velho. P.O.D. Você sabe que P.O.D. é gospel, né? No melhor... Queen. Killer Queen. Meu Deus, velho. Os caras baniram literalmente todas as músicas da banda. Mas ao contrário do Rage, o System ainda estava começando a se consolidar e precisava contornar essa situação de alguma maneira. Foi aí que eles perceberam uma brecha. O banimento era só para as rádios e não para os videoclipes. Na época, a MTV estava bombando e aquela era a chance de ouro para os caras salvarem seu álbum. A banda publicou um anúncio no seu site convidando os fãs a participar da gravação de um videoclipe. A gravação seria dirigida por Marcos Siega, que já tinha feito clipes para Blink-182 e Papa Roach. Cerca de 1.500 pessoas se inscreveram para participar do clipe. Pra você ver como a banda ainda não era tão conhecida. Se fizessem isso hoje, iam precisar de pelo menos um estádio inteiro com certeza. Devido ao baixo orçamento da banda, a gravação ocorreu no estacionamento de um motel, o Oak Tree Inn de Los Angeles, como contou Chavo. Aquele motel onde filmamos ficava na mesma rua onde eu cresci, em Hollywood. Eu era um moleque skatista, devia ter uns 12, 13 anos. Eu andava de skate no estacionamento daquele motel. Havia gangues, prostitutas, mendigos. Presenciei um ato sexual pela primeira vez na minha vida numa daquelas janelas. Eu fiquei traumatizado, voltei para casa e contei para minha mãe. E aí eu pensei, por que não voltamos lá, montamos um palco e convidamos nossos fãs para um show? E Marcos Siega chegou a comentar. Os motéis eram alugados por hora, as TVs passavam pornografia, havia seringas. Eu realmente não me aventurei em muitos quartos, mas quando filmamos aquele trecho onde o Surge tá comendo, aglomeramos o máximo de humanos possível ali. Foi bem nojento. Cara, pode ter sido nojento, mas fico imaginando como essa galera foi sortuda de estar ali com a banda antes da fama, sabe? E o quão orgulhosos dessa memória cada um deles deve se sentir hoje em dia. Na verdade, o System estava começando a explodir naquele ano. E o mais irônico é que o banimento só fez a popularidade da banda aumentar ainda mais, como disse Darren numa entrevista. Na música, isso é uma medalha de honra. Tantas grandes bandas de rock já foram banidas, é quase como se você não fizesse parte da galera descolada se você nunca foi banido uma ou duas vezes. A MTV divulgou o clipe com força, levando Chop Suey para um público que nunca viu ouvido falar de System of a Down. A MTV levantou banda demais na época literalmente nos anos 2000, né, velho? No auge dela. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Que o Darren começou a suspeitar que a vida deles nunca mais seria a mesma. Todo jovem que tinha uma TVzinha no quarto, ele assistia MTV 24/7. Fomos em turnê quando o vídeo foi lançado. Eu ainda nem tinha visto, mas a gente foi num shopping e de repente as pessoas nos reconheceram. Podemos tirar uma foto sua? Aí que tá, Degal. Eu vou te dizer uma parada. Aqui no Nordeste, pelo menos em Pernambuco, é assim. A MTV não era canal fechado? Aqui, por algum erro, funcionava na TV aberta, velho. Porra, sortudo pra caralho. Essa porra nunca tinha acontecido Pois comigo é, antes. People scare the shit out of me and they nunca yell, viu wake quilo up de behind clipe me lá? like somewhere in wherever in public. Wake up! I'm like, fuck, dude. Like, really? Like, wow. You know, I'm glad you're excited, but don't do that. Não tem jeito, cara. Quando a música é boa nesse nível, não tem como não explodir. Igual esse outro hino aqui. É verdade! É verdade! Se você viveu os anos 2000, com certeza curte esse som até hoje. Mas Com você certeza, sabia meu que esse amigo. hit do Linkin Tá Park tatuado na minha guarda pele esse semelhanças som, meu irmão. bizarras com a triste história de vida do saudoso vocalista Chester Bennington?